Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar mais um. Vamos conversar sobre gestão, liderança, carreira, todos os assuntos aí que o pessoal curte bastante de uma forma leve, descontraída. E hoje com um convidado que é parceirão, amigo e que tem uma história de vida fantástica que pode ajudar muito todos a entender um pouco melhor essas questões do esporte e do mundo corporativo. Já está entrando aí, a gente já vai iniciar a live. Hoje, principalmente, falar sobre sua carreira e carreira de uma forma geral. E principalmente sobre automotivação, que é muito importante para que todos tenham esse completo entendimento aí de alguns conceitos que eu tenho, que a motivação ela tem que ser, ela é intrínseca e não apenas uma pessoa falou alguma coisa e vai te motivar. Acho que as pessoas inspiram, não? Boa noite, meu amigo. Como é que está? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo o senhor muito bem. Que bom. Tranquilo. Também está escutando bem aí? Se tiver algum problema aí, não arruma esse cabelo que não tem muito que arrumar aí, cara. Não Pois adianta, é, não melhora muito. cara. Não. Pois é, deixa eu ficar aqui Mas assim, tenta, né? tenta, tenta. Deixa eu olhar. Isso. Tô quebrado. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença. O pessoal está entrando aí na live e, como eu tinha colocado, né, esse papo aí nosso da quarta-feira do José Irã Palestrante traz pessoas assim do esporte, do mundo corporativo que tem alguma coisa para acrescentar quando a gente fala de carreira, gestão, liderança, que pode acrescentar. E a tua história por si só ela já é uma história muito importante para as pessoas que gostam de construções de carreira, que gostam de se motivar, né? Até porque eu estava comentando que eu não acredito muito na motivação, numa palestra motivacional, porque ela é muito momentânea. Eu acredito muito na automotivação. Então, uma palestra ela pode ser muito inspiradora. Eu acho que a gente pode inspirar as pessoas, dar algumas ferramentas e ela criar essa motivação que é importante. Mas, enfim. Flávio Reitz, nosso convidado de hoje, fala um pouquinho da tua carreira, o que o Flávio está, nesse período de pandemia, o que ele está fazendo. Boa noite. Boa noite, José, mais conhecido como Irã, José Irã, do vôlei aqui de Itajaí. É uma alegria. Isso, Zé, para os amigos. Ô Zé, só Zé, Zé né? para os amigos. Ah, É, é uma alegria poder, numa noite fria como hoje, poder contar um pouquinho de história e, quem sabe, alegrar um pouco a noite das pessoas que vão nos assistir. Bom, eu, nesse período crítico que todos estamos vivendo, estou tentando manter a lucidez, né? Vamos colocar assim, importante. porque eu como atleta de alto rendimento, eu vinha numa rotina muito intensa, muito pegada, onde todas as minhas ações e atitudes eram voltadas a melhorar, a evoluir, com objetivos bem postulados, bem colocados, que era basicamente a classificação, convocação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, né, 2020. Então, nesse momento, tentar manter a lucidez, buscar manter a mente ativa é uma das principais atitudes minha. E isso vem desde uma leitura, conversa com os amigos, estou estudando algumas coisas que eu gosto muito, como finanças, mercado, ações, economia, um pouco de política. Então eu estou
fuçando um pouco de tudo e, ao mesmo tempo, tentando aí e buscando manter um nível físico, fisiológico, para que quando a retomada fique mais clara, né? Para que quando a gente consiga ter mais clareza do que fazer, o processo não seja tão doloroso, né? Nos primeiros 60, 70 dias, que já se passaram já há mais de 30, eu tive Sim. um sobrepeso grande. Sim, eu acabei Hum, ficando bastante em casa, me isolei de verdade. Então, imagina alguém que tinha aí uma rotina de treinos de 5 a 6 horas passar a praticamente zero. E aí tá em casa, a esposa cozinha, você cozinha, inventa uma coisa, né? A boca tá sempre em movimento. E isso automaticamente nervosa. gerou um sobrepeso que já agora há umas 3 semanas, acho que essa é a quarta semana já, eu estou já num processo de recomposição física, né? Com a abertura de academia, teve um tempo em que a pista estava aberta também, então me propiciou a realizar ali uns 10 ou 12 dias de treinamento na pista. Posteriormente foi Sim. fechada, né, pela prefeitura de Itajaí, cidade que estamos. E é isso, agora eu estou me agarrando basicamente aos treinos de academia, muitos deles acompanhando por você lá, então treinamos no mesmo ambiente, lá na Academia Saúde Plena, né? Sim, sim. E é isso, tentar manter a lucidez, organizar as ações para que não ocorra uma auto-negligenciação, ó, falei bonito agora, né? Para que a gente não se boicote Essa e palavra, que a retomada, sim, pô, eu tive que ir ali, né? Tu viu que foi devagar. E que a retomada não tem seja problema. com a menor perda possível, né? Eu imagino quem é atleta de alta performance é como uma grande empresa, né? Você tem que, nesse momento, existe naturalmente. Eu não gosto muito dessa questão de reinvenção, essas coisas que estão muito na moda agora que a galera está colocando, porque, na verdade, o teu mercado, o atleta, ele se reinventa todo dia, independente de pandemia ou não. Ele sempre está buscando o seu melhor, ele nunca está contente com os seus resultados. Mas, Flávio, dentro desse nosso aspecto, né, do Flávio para atleta, é interessante que as pessoas que não estão muito ligadas no mundo do paralímpico, do paratletismo, Uhum. do paradesporto de uma forma geral, a gente sempre, quando conversa, o atleta, ele quer ser atleta. Um para-atleta, ele não quer ser um para-atleta, ele se torna um para-atleta Não, por um problema que acabou acontecendo na sua vida. E, sim. cara, como é que foi essa construção da tua carreira? Uhum. Porque você não era atleta e, de Uhum. repente, se tornou um atleta mediante uma coisa muito ruim que veio na sua vida. Discorre um pouquinho sobre isso aí, que isso é muito importante para as pessoas saberem. Então, né, para quem não conhece, o Flávio Reites, aqui atrás tem uma imagenzinha, deixa eu ver aqui, né? Sou eu fazendo a minha Isso. modalidade, né? São duas imagens. Eu falto em altura, né? Não tenho uma das pernas, porque aos 16 anos de idade eu acabei acometido por um câncer ósseo e por mais que a gente tenha buscado o tratamento, que no caso é a quimioterapia, ela não surtiu o efeito que a gente queria, que era a eliminação do câncer, e aí resultou fazer a amputação para mitigar qualquer risco de óbito, né? Que é grande nesse tipo de câncer, um câncer ósseo. Então eu tinha 16 anos de idade, residia ainda em Francisco Beltrão, no Paraná, minha cidade natal, e posterior a isso eu busquei viver uma vida comum, de jovem, de adolescente, fui buscar mercado de trabalho, continuei estudando, fui para o mercado de trabalho, entrei na faculdade, hoje eu sou professor de geografia também, depois fiz concurso. Somente 6 anos depois que eu amputei, é que eu fui desenvolver, junto com outras pessoas na cidade, uma modalidade paralímpica, que foi o handebol em cadeira de rodas. Então, no final de 2008, isso aconteceu. Em 2009, eu conheci Itajaí, recebi o convite de algumas pessoas linkadas à Fundação de Esportes e ao Clube Roda Solta, no caso a Marisa e o Jean, para vir a Itajaí conhecer outras modalidades. Eu vim, gostei,
Já nas primeiras competições, a gente percebeu que tinha um talento e aptidão física para poder ser trabalhada. Tanto que, por exemplo, no primeiro ano que eu competi o Circuito Loterias Caixa, eu terminei em terceiro lugar do ranking nacional no lançamento do dardo. Então aquilo já deu aquela, opa, tem algo ali. Então eu decidi vir morar em Itajaí logo em seguida, já no mês de julho de 2009, com pouco tempo ainda de contato com esse mundo paralímpico, que depois se mostrou tão grande para mim, né? E aí eu vim morar em Itajaí, busquei conhecer todas as modalidades que apareceram na minha frente. Então eu vim com o handball, conheci o basquete, não me adaptei muito. Depois, e aí, paralelamente ao basquete e ao handball, eu conheci o atletismo, as provas de arremesso, de peso, lançamento de dardo e disco. E aí, no decorrer do tempo, eu conheci ciclismo, o tênis de campo, o tênis de mesa, a natação, a canoagem, o badminton, tiro com arco recentemente. Então, eu conheci, se não me engano, 8 ou 10 modalidades que vieram a elucidar, né, o que eu poderia estar fazendo como um para-atleta, né? E aí, toda essa gama de modalidades, ele me trouxe essa bagagem, me deu esse discernimento de saber qual seria a melhor modalidade aonde eu poderia investir o meu tempo, investir a minha dedicação em busca de ser atleta de alto rendimento, sendo que foi essa a minha ideia principal que me trouxe até Itajaí. Então, eu busquei Itajaí por todo o know-how, por toda a estrutura que já tinha lá em 2009. Então, eu busquei, aproveitei a oportunidade e vim com a ideia de me tornar um atleta profissional, atleta paralímpico profissional, né? E eu acho que eu já tive algum êxito aí, né? Duas Paralimpíadas, Mundial, Pan-Americano no currículo. Eu acho que essa construção da carreira vindo de uma situação negativa, né? De uma quase morte, eu acho que eu consegui dar a volta por cima. Flávio, é interessante, né, nessas suas colocações é que você observou, observou, participou de várias modalidades dentro do paradesporto. E aí você foi vendo onde que você ia se encaixando, onde você tinha afinidade e chegou à conclusão que o atletismo seria o teu viés de maior sucesso. O que que fazia, o que que fez você, além das suas condições físicas, que é importante do encaixe, mas o que que te fez, não, é o atletismo que eu vou, até porque você tinha condições, acredito, de outras modalidades também ter destaque, mas o que que fez você cair no atletismo? E aproveitando aqui, dando um alô para todos que estão nos assistindo aqui, Paulo Mais, o Kid, a Carlinha, tua esposa aí tá... Dona Isabel entrou aqui também. Tem uma galera aí que já passou aqui que a gente vai dando o oi ao longo da live. Sim, sim. Então, como eu comentei no processo, eu fui conhecendo as modalidades gradativamente, né? E apesar de começar no handball em cadeira de rodas, coisas que eu sempre gostei muito por ser a primeira, o atletismo ela se tornou a modalidade que abriu as portas para mim para competições de maior vulto, né? E a partir do momento em que o salto em altura, especificamente, apareceu na minha vida, que foi no ano de 2010, e eu comecei a treinar o salto em altura como única prova em 2011, aí sim isso se tornou algo que eu vislumbrei como uma possibilidade, por exemplo, de ser convocado para representar o país numa competição internacional, que foi o caso que aconteceu, né, a seleção brasileira. Todas as outras, elas vieram ou depois dessa minha tomada de decisão ou antes. Aquelas que estavam antes, elas tinham uma estrada a ser trilhada com muito mais percalço do que o atletismo. Porque o atletismo é uma modalidade individual, né? E até aquele momento eu estava vinculado a duas modalidades coletivas, que eram o handball
e o basquete. Então, essa tomada de decisão, ela passou pelo cerne de que dependeria só de mim a evolução e chegar a ser um atleta de alto rendimento ou não. E aí, cara, eu acredito também que uma pitada de sorte, uma pitada de destino, um pouco de confiança nas pessoas que estavam ao meu redor também contribuiu para que essa, entre aspas, loucura de fazer salto em altura com uma perna só pudesse se tornar uma história de sucesso, né? E eu agradeço até hoje a todas as pessoas que passaram por esse processo. Desde a primeira, que é a Aline Rita de Barros, coordenadora durante muito tempo do programa Paradesportivo e hoje diretora de Paradesporto da Fundação. Cara, lá em 2010, ela viu em mim um potencial que nem eu mesmo via. Quando ela me propôs fazer salto em altura, a minha primeira resposta foi dizer não. Porque eu tinha medo, porque eu não tinha conhecimento, porque eu estava já num estágio de comodismo, inicialmente de comodismo, porque eu já era terceiro do ranking brasileiro. O que eu quero mais? Né? Já consigo com isso buscar patrocínio, já consigo bolsas, já consigo me organizar e me estruturar dentro do mundo esportivo. Só que ela, daquele jeito dela, conseguiu provar para mim que eu poderia literalmente alçar voos maiores fazendo algo diferente, que é o salto em altura, né? E aí também vem um pouco de desafio, um pouco de sorte, como eu comentei, mas principalmente a insistência dela nessa minha capacidade, né? E aí quando a gente percebeu, no caso eu como atleta naquele momento e ela como técnica, que tinha ali uma lacuna dentro do esporte, tinha ali um espaço para a gente crescer, foi aonde nós começamos, né? Então, em 2010, quem me treinou foi a Aline, em 2011 foi a Lucy, em 2012 continuou sendo a Lucy, em 2013 a gente buscou outro profissional que tinha um know-how maior. E em 2014, a gente buscou o Sidney. Então, todos esses profissionais foram agregando à prova de salto em altura, ao atleta Flávio Reis, aquilo que conseguiam dentro da experiência deles, né? Então, esse processo de maturação do atleta, ele foi lento, e é uma coisa que as pessoas não estão hoje dispostas a passar, né, por esse processo lento de maturação para chegar lá na frente em algo completo, com a complexidade necessária, para que todas as arestas estejam aparadas e que você possa ter o melhor resultado possível, né? Que basicamente é um ciclo olímpico, né, Zé? Você já deve ter passado por muitos processos similares a esse, dentro de equipes, dentro de seleções e etc., tanto aqui quanto fora. E quando a gente tenta adiantar o processo ou pular etapas, ele tende a não sair a contento, né? Então, esse processo todo de escolha passou por esses detalhes todos, um pouco de sorte, um pouco de insistência de um profissional que foi visionário naquele momento, mas principalmente a capacidade de todos em poder me ajudar a entender o que era salto em altura e executar isso com a máxima capacidade. Algumas palavras suas são muito importantes, que não só para os atletas que nos assistem e que gostam, e como as pessoas de uma forma geral, entenderem que uma carreira, a construção dela, você falou de paciência, que é a resiliência que está tão em moda, que nós atletas, quem é atleta tem muito, quem é profissional do esporte tem muito, né? A preparação, muito fundamental para as experiências, e essas experiências não só suas, mas das pessoas que estavam com você, que foram te agregando e que tiveram, tipo, mentores. Você teve mentores ao longo da sua carreira, que é muito importante. E erros e acertos. Você passou por vários processos. Você falou uma coisa muito importante, processos. As pessoas não estão preparadas muito para os processos. Eu brinco que a gente, óbvio, a gente tem que ver as coisas boas da pandemia. A gente só tem o ser humano tem aquela necessidade de ver as coisas ruins primeiro, né?
mas eu acho que a gente tem que ver as coisas boas. E a possibilidade da gente tá vendo ter outros conhecimentos, né? Eu estou fazendo vários cursos de diversos segmentos. E uma coisa que foi muito interessante é que eles usam o paradigma do iceberg. Eu estou utilizando bastante isso porque ficou muito legal. Porque quando olham para você, com as suas fotos aí, são as fotos de uma Olimpíada, são fotos de um Pan-Americano, e aí o paradoxo é o seguinte, que você só consegue ver a ponta do iceberg, você nunca vê o interior, o que está abaixo d'água, que é muito maior do que o que aparece. Então eles veem ali o Flávio, poxa, que legal, viagem, o Flávio foi para uma Olimpíada, não sei o que, sucesso, etc. Só que lá embaixo tem Uniformes. uma construção que tudo isso que a gente falou, né? A resiliência, o choro, a dificuldade, cara, várias coisas muito difíceis que são muito maiores do que o resultado final, que é esse teu sucesso, que eu acredito que é fruto de não só seu, mas de qualquer empresário, atleta, treinador. Isso aí, essa construção. Então, quando você falou processo, paciência, isso é muito legal das pessoas entenderem e estarem cientes que ninguém chega no ápice de uma carreira apenas treinando o normal, fazendo o normal, ou apenas, não, vai acontecer. Quando você fala sorte, eu digo que sorte sorte é preparação. Você estava preparado para quando a sorte bateu na sua porta e você conseguiu fazer ela ser construída. Então, essas tuas palavras aí esse teu depoimento ele é fantástico para agregar nesse nosso processo aí que a gente está comentando de que uma formação de carreira ela é muito mais do que a Olimpíada, muito mais do que o Pan-Americano, porque a construção foi lá, né? Um atleta não se torna paralímpico, e principalmente vindo do paradesporto, que você teve ali a sua vida em jogo, né? A sua vida foi muito maior do que, enfim, do que a construção de, no futuro, tu pensar que você seria um atleta. Imagina, você estava brigando pela sua vida, e ao mesmo tempo, esse mal, entre aspas, o forçou a criar uma carreira de sucesso que você tem hoje. Então, acho que isso é muito legal para as pessoas que queiram entender que o sucesso, e cada um tem o seu tipo de sucesso, mas nenhum é construído da noite para o dia ou no estalar de dedos, né? Ele tem uma Não, construção de que jeito maneira. necessita principalmente de um processo. Sim, sim. E eu acredito que é isso que você... Essa construção da sorte que você comentou como sendo construída, né? Ela também não adianta você estar lá todos os dias construindo tijolinho por tijolinho, seguindo todas as orientações, sendo o nota 10 da classe, vamos dizer assim, se quando a oportunidade aparece, você fecha os olhos e acha que aquilo é pouco para você, ou acha que você não pode, ou que você não merece, ou dá qualquer desculpa, ou pega o próximo bonde. Eu não consigo deixar o bonde para a próxima passagem. E foi isso que eu fiz. Quando eu fiquei doente, eu tive que tomar uma decisão. Era sim, sim, não, não. Não tem meio termo. Então, eu optei pela vida, mesmo sem um dos meus membros. Quando surgiu a oportunidade de vir para Itajaí, eu me agarrei a essa oportunidade. Então, eu construí aquele ambiente, me dedicando ao handball, conhecendo Itajaí, conhecendo as pessoas, depois vindo para cá para conhecer outras modalidades, e quando a sorte brilhou, sorriu, eu agarrei a oportunidade. Com o salto em altura foi um processo similar, apesar de eu ter ficado ali um pouquinho reticente. Diversas outras situações, a gente tem a mania de se boicotar, a mania de se negligenciar, de dizer que a gente não é capaz, né? E isso é muito ruim para as pessoas, porque o processo deveria ser o contrário, né? Vamos acreditar no nosso potencial, vamos, e com isso, colocar a nossa capacidade à prova. Poxa, se eu acho que eu posso ser o atleta mais rápido do mundo, eu tenho que fazer para isso. E se não acontecer, eu vou ser pelo menos um dos 100 melhores do mundo, o que já vai ser algo extraordinário. Então, você tem que mirar alto para poder chegar, sair da inércia e etc, né?
E uma coisa que você comentou que é interessante, a gente acaba tendo que passar pelos processos de uma maneira muito empírica, né, no nosso dia a dia. Por mais que a sociedade tenha evoluído muito nos últimos séculos e milênios e etc., mas principalmente filosoficamente falando, nos últimos séculos, a gente tem muita experiência, a gente tem uma bibliografia, a gente vê as pessoas compartilhando experiências, mas isso não deixa para trás o fato de que cada experiência é uma experiência. O que dá certo para você, José Irã, não vai dar certo para o Flávio, ou pode não dar 100% certo. E aí você vai ter que, ou se você se comparar a mim, tu vai ter que adaptar a você e vice-versa. E a gente, dentro do mundo paralímpico, isso é algo bem recorrente. Porque imagina o seguinte, chegou a Aline naquele momento, lá em 2010, vamos fazer salto em altura, Flávio? Vamos, como é que faz? O convencional faz assim, corre e salta. Vamos buscar um livro, vamos buscar alguma coisa. Tem citações, textos, pesquisas científicas, publicações. Tem alguma coisa que ensina a como saltar, só que ensina quem? Quem tem as duas pernas. Quando a gente se deparou com o treinamento do Flávio Reis, sem uma perna numa prova de salto em altura, não existe bibliografia. E até hoje, mesmo o professor Sidney, sendo um atleta que foi mais de 15 anos atleta de salto em altura, mesmo me acompanhando de 2014 para cá, então lá se vão 6, quase 7 anos já de parceria, mesmo esse tempo todo e toda essa experiência em conjunto, a gente ainda trabalha muito empiricamente com o treinamento do Flávio Reis. É tudo muito. Vamos fazer. Eu acho que assim pode dar um resultado que a gente quer. Então, treina, executa, avalia. Deu certo? Mantém. Não deu? Descarta, replaneja. Planeja, treina, executa, avalia. Deu certo? Mantém. Não deu certo? Replaneja. E assim, só que isso acontece em todos os ambientes da nossa vida. Em tudo, se a gente for ver. Tem vezes que você se adapta a um processo educacional, tem vezes que não, tem vezes que você se adapta a um tipo de tênis para correr, tem vezes que não. Então, a nossa vida é feita de experiências e como você se avalia sobre elas e como você avalia elas, como as pessoas te vê nelas também, porque isso é importante. A gente se preocupa bastante com o pensar do outro perante você mesmo. Adiante que essa sempre foi uma coisa que eu não me preocupei muito no decorrer da minha vida, mesmo as pessoas olhando de certa forma com um olhar diferenciado para uma pessoa sem uma das pernas, um olhar de tadinho, de dó, de pena, sei lá, mas isso nunca teve um impacto e se teve, não determinou as minhas tomadas de decisões e não teve um impacto tão grande assim na minha história. Flávio, é legal que tu já entra naquele assunto que a gente estava comentando. Eu tenho alguns posicionamentos sobre motivação. Eu entendo e venho lendo há bastante tempo, tenho estudado há bastante tempo, tenho visto há bastante tempo que a motivação ela pode ser assim momentânea. Acontece muito no esporte, por exemplo, uma preleção muito forte antes de uma competição imediatamente. Mas para a tua vida, de uma forma geral, eu acredito que a motivação ela é muito momentânea, ela não tem uma sequência, por exemplo, esses livros de autoajuda, enfim, eu tenho algumas reticências sobre alguns. Mas eu acho que eu acredito a muito... motivação ela depende muito do estado de espírito da pessoa naquele momento. E aí, complementando o que Justo. tu falou, né? Perfeito. Também... ela vai ser correlata, ela vai grudar no teu estado de espírito. Ou seja, se você está vendo uma coisa que te emociona e você está positivo, vai dar tudo certo, aquilo lá me empolgou. Agora, se você está num estado de espírito onde tu tá, eu acabei de dar uma topada no canto da mesa, fui sair na rua, pisei num cocô de cachorro, choveu, pulou andando da bicicleta, tu vai ouvir uma história que tem de tristeza também, o que vai ficar para você ali não vai ser a parte positiva da motivação, vai ser o negativo. Então depende muito do estado de espírito, né? Isso. Justamente. Então eu acredito muito demais, isso eu tenho muito crente comigo, que é a automotivação. Porque nós que somos do esporte, e isso não passa muito para o mundo corporativo, é que a gente se motiva a cada treino, porque a gente faz micro
resultados a cada treino, Uhum. a cada momento que a gente vive. A gente não pensa assim, pô, foi mal a Olimpíada, mas para chegar lá na Olimpíada ou para chegar muito bem na Olimpíada, você passa todos os dias treinando. Então fala um pouquinho assim do que te motiva. Você já colocou várias coisas, essas questões de o que serve num dia não serve no outro. Eu acho que isso te motiva, isso é a tua automotivação que você faz com você para que você sempre esteja buscando os melhores resultados? Então, sempre que as pessoas perguntam para mim assim, o que que me motiva, o que que me leva a fazer o que eu faço, né? Eu uso uma palavra que ela meio que me define, é desafio. Hum, Eu sou motivado, eu sou influenciado, eu sou levado, o meu combustível é o desafio. Então, me desafiou, vai estar ali a minha motivação, vai estar no, naquele objetivo, naquela meta ou naquelas metas, o meu combustível e a minha determinação. Então, quando eu sou desafiado a saltar 1,80 m, que foi o que aconteceu comigo ano passado, coisa que durante muito tempo a gente ficou buscando e trabalhando e brigando e sofrendo e abdicando, quando você chega ali, aquilo ali é o teu momento de glória. Por mais que aquilo não tenha acontecido numa Paralimpíada ou num Campeonato Mundial, aquilo ali é o teu objetivo, a tua meta. Foi para aquilo ali que você se motivou a acordar todo ovo com batata doce ou frango com batata doce de manhã, meio-dia, tarde à noite. Foi aquilo ali, aquele momento que te motivou a ser a pessoa que você é e executar tudo que você faz. Então, eu digo que eu sou movido a desafios. E o desafio, por mais que pareça uma palavra pesada e que traga com ela uma energia, uma carga muito grande, por exemplo, qual que é o meu desafio hoje? Meu desafio hoje é saltar 1,81 m. Mas isso não limita e não nega que eu tenho meus desafios diários. Meus desafios diários é o quê? Me alimentar bem, dormir bem, ter bons relacionamentos, que isso também impacta diretamente com a minha qualidade como atleta, conseguir executar a planilha de treinamento que o técnico passa dentro do nível de aceitação que ele precisa para que ele possa me avaliar enquanto atleta e analisar se o treino está sendo positivo ou não, se está dando certo ou não, se a gente está no caminho certo ou não. Então, diariamente, a gente tem que se auto-injetar pequenas doses de motivação. Bom, o meu objetivo hoje é realizar a porque isso lá na frente vai significar uma evolução de 1 cm, no meu caso, de 1 segundo, no caso de quem faz corrida de velocidade, vai significar, no caso do vôlei, aquela cortada certa, aquela recepção correta. Então, essa pontuação, grão em grão, dia após dia, ela parte dessa motivação para os pequenos desafios do dia a dia, né? E o contraponto disso é, então, você tem o desafio como a sua motivação. E quando as coisas dão errado, como é que você se retroalimenta para devolver essa motivação? Aí, a frustração, ela é um sentimento que eu tenho bastante dificuldade em trabalhar. Eu não externo muito, assim, que eu estou frustrado ou que eu ainda não estou muito bem, que eu não lidei com aquela situação. Não tem sido recorrente na minha carreira a frustração. Ela aconteceu, assim, a maior delas assim foi eu ter me machucado durante um evento que foi a Paralimpíada do Rio, né? E isso te deixa muitas interrogações e muitas perguntas e um zumbido muito grande na cabeça, né? Putz, treinei 4 anos, nossa, isso, aquilo. Só que aí é aquilo que a gente conversou anteriormente. Você busca, você volta um pouquinho, se acalma primeiro, né? Volta um pouquinho e analisa o processo até ali. A gente tem naquele ponto o ponto máximo, o objetivo geral, a maior meta. Mas as micro partes, tudo aquilo que você construiu, a evolução que você teve do ponto inicial até lá, é o que vão te dar suporte para continuar, para insistir, para voltar e, com certeza, evoluir. Que não seja em resultado, como é o meu caso, por ser um atleta de atletismo, de uma modalidade individual, ela é medida em centímetros.
mas a evolução ela pode acontecer em qualquer esfera da nossa vida que a gente pontuou até agora. Psicológico, financeiro, físico, no relacionamento, com amigos novos, com conhecimentos novos, que é o que a gente está buscando se agarrar nesse momento de pandemia. Então, olhar para o que deu certo é o que me faz passar com a cabeça erguida por qualquer problema que ocorra no caminho, né? E como eu disse, não tem sido tão recorrente esse processo de frustração. Nunca me machuquei tão sério assim, tive apenas 2 ou 3 lesões que me tiraram efetivamente do treinamento desde 2010, então é um índice de lesão que tira de treino baixo para um atleta de alto rendimento, com uma perna só, com um nível de impacto, né, sobrecarga, então acaba sendo um índice, um percentual baixo de lesão dentro das características do que eu faço, né? E, novamente, a gente tem que frisar, isso acontece ou não acontece um índice maior de lesão porque há uma preparação, há um estudo, é dado um tempo para o treinamento fazer efeito, né? Cara, isso é fantástico. Esses depoimentos, essa tua colocação, vem muito à linha que eu trabalho, que principalmente no mundo corporativo, que a gente faz sempre esses paralelos, né? Porque nós de Uhum. esporte temos muitas coisas que no mundo é, no mundo corporativo às vezes foge para eles. Por exemplo, né, você falou de, por exemplo, metas de vendas. Acontece muito. Você é um cara que tem metas de vendas, só que você não vende, você tem números, que é igual nas vendas. E as pessoas pensam assim, né? Quem não está no mundo do esporte, pô, mas passar de 1,80 para 1,81 deve ser fácil, que é 1 centímetro. O que é 1 centímetro? Só que as Tá bom. pessoas não entendem que é inversamente proporcional. Se tu tivesse 1,50 para passar para 1,60, é muito mais fácil do que passar de 1,80 para 1,81, porque no treinamento é Sim. inversamente proporcional. Quanto menor a marca mais próxima da otimização, muito maior, né, o trabalho, que é diferente de quando Sim. você inicia. Mas, enfim, o que eu quero colocar é que, poxa, quando você tem metas para fechar no teu trabalho, eles são muito importantes que você, todos os dias, não vai construir essa meta. Hoje eu vendi 100, amanhã eu vou vender 105, amanhã eu posso vender 50. Mas não quer dizer que você não pode fazer uma estratégia para que no terceiro dia você venda 100, 200. Então, como você falou, essa automotivação é regredir, reavaliar, fazer novamente. Sempre com esse pensamento de que as coisas vão dar certo. Eu acho que é isso Sim. que muitas vezes as pessoas não aceitam e ficam alocadas no erro, ou no problema, ou no defeito, e não veem as qualidades, que é um processo natural. Mas é fantástico. Flávio, vou aproveitar Eu aqui que o acho que pessoal, o Kid está fazendo umas nesse... perguntas para ti que desculpa, são duas. Depois tu pode Vai terminar o lá. teu pensamento aí, mas ele passou 2 perguntas, são 2 perguntas interessantes. O que o Flávio faz além de ser atleta profissional, e o que você acha que é importante se preparar para o fim da carreira, para o seu fim de carreira? Duas Então, perguntas interessantes. interessantíssimas. Um abraço pro Kid. Bom, além de ser atleta profissional, eu sou um bom dono de casa. Não, tô brincando. Na verdade, desde 2015 eu tenho como principal atividade atleta, né? Então Certo. eu estava naquele momento vinculado à rede estadual de educação, lecionando a disciplina de geografia, para o qual eu fiz o curso superior. Mas em 2015 eu vi a necessidade de arriscar, de buscar uma evolução, um degrau a mais como profissional na carreira que eu estava me dedicando mais, que era ser atleta, né? Então, por mais que eu tinha poucas aulas, estas aulas não que estava atrapalhando, mas estava tirando um percentual que eu poderia estar descansando, poderia estar buscando alguns tratamentos, então era um horário que eu poderia usar melhor dentro da minha vida como profissional do atletismo paralímpico, né? Então, eu sou, como eu disse, um dono de casa, um esposo, um tio, presente em todos os momentos que eu consigo, além de ser atleta profissional.
E na preparação pós-carreira, então, nós temos uma situação um pouco adversa da normalidade, porque no mundo paralímpico nós conseguimos ter uma postergação de carreira um pouco maior. Ah, Flávio, mas você vai saltar até os 50 anos de idade? Não, infelizmente, até gostaria, né? Mas, infelizmente, o salto em altura, assim como outras modalidades, tem um impacto muito grande na questão fisiológica mesmo, né? Eu tenho uma perna só, a sobrecarga toda sobre ela, e isso eu tenho ciência que lá na frente esse processo, por ser muito duro, vai vir uma conta. Então, pensando nisso, e também pensando no fato de que a carreira do atleta paralímpico ela se posterga um pouco mais, eu penso em mudar de modalidade e não aposentar ainda, Uhum. né? Eu acredito que eu consiga, a partir do momento que eu busque uma modalidade que se adapte ao meu corpo, porque eu quero tirar quase que 100% o impacto do membro inferior e concentrar exigências de tronco e braços, né? Eu acredito que eu consiga aí tocar até os mais de 40 anos, com certeza. Hoje estou com 33, então isso tem aí pelo menos 8 ou 10 anos ainda de carreira dentro como um atleta de alto rendimento. Bom, posterior a isso, a lacuna ela é grande, eu posso trabalhar com esporte, eu posso voltar a dar aulas, eu tenho feito, conforme a possibilidade da agenda, algumas palestras também, igual o mestre aí. Então, tem algumas coisas que eu estou beliscando, alguns conhecimentos que eu estou buscando, e é uma pergunta que ela é muito importante porque é muito corriqueiro entre os atletas não se preparar para esse momento de pós-carreira, não tem uma transição organizada, né? E como ser um atleta de alto rendimento, ou se o atleta de alto rendimento se encontra numa situação em que é difícil organizar, imagina um atleta, né, com um nível um pouco mais intermediário, talvez o amador também. Então, você se organizar durante o processo é muito difícil para um atleta, porque basicamente tudo que ele recebe, ele injeta na sua carreira, naquele momento, para ter o retorno naquele instante, naquela temporada ou naquele ciclo. Então, aqueles que conseguem se vislumbrar fazendo alguma coisa posteriormente à sua carreira e conseguem principalmente se estruturar para isso, são atletas que vão conseguir ter êxito em qualquer coisa na carreira, em qualquer coisa na vida, em qualquer atividade que ele busque, né? Seja dar palestra, seja voltar a ser professor, que é o meu caso, seja entrar para o mercado financeiro, que é o que eu estou estudando um pouco mais agora, me interessa muito. Então, eu deixo por enquanto o leque aberto, concursos, por que não, né? Então, eu deixo um leque em aberto ainda, porque não quero ainda tomar essa decisão tão cedo. Mas é um processo, como a gente vem falando ao longo dessa live, né? É um outro Uhum, processo. É sim. um outro processo que vai acontecer naturalmente, mas aí eu te faço uma pergunta. Essa tua eficiência hoje como atleta, naturalmente tu vai pegar todas as ferramentas que você teve ao longo da sua carreira e colocar no mundo corporativo, se você tiver um negócio, qualquer coisa que fuja do esporte que você vai É, estar como um líder dentro do resiliência, processo, como o dono. resiliência, determinação, adaptação, concentração, foco e todas esses critérios, essas que são importantes na organização de uma carreira, eles vão estar empregados em qualquer atitude e atividade, sim, com certeza. Não, isso é importante para as pessoas entenderem que um atleta de alta performance, ele é muito imediatista, porque os resultados são hoje. A gente, quando fala em ciclos, a gente fala em ciclos muito próximos, né? Você está falando um ciclo olímpico de 4 anos, que se a gente pensar em mundo corporativo, eles têm uma longevidade de marcas de mais de 100 anos, mas o atleta ele pensa, faz a sua macro, sua meso planejamento ali
com coisas mais pontuais. Mas mesmo assim, todo esse teu dia a dia cria uma bagagem que naturalmente tu vai usar posteriormente na tua carreira pós-atleta. Flávio, aproveitar uma pergunta aqui, eu acho que é Ascari Assessoria. Qual a expectativa para o Aham, retorno das Weber. competições, visto que vai ter novidades na questão de cuidados? O que tu acha, o novo normal? É, possivelmente, né? Nós estamos vendo isso um pouco do que pode acontecer agora com o retorno do futebol, né? Inclusive na noite de hoje o Campeonato Catarinense retomando. Esse novo normal ele tende a se estender por um longo tempo, né? Infelizmente no mundo paralímpico existem cuidados extras a se tomar, porque algumas modalidades, algumas deficiências, elas são de risco, né? Dentro da pandemia que estamos vivendo hoje. Então, por hora Importante não temos salientar. por hora não temos clareza de nada, né? Então esse cuidado ele tem que ser retomado. Essa semana que passou nós tivemos uma notícia boa dentro do cenário paralímpico. Os organizadores, os gestores do movimento paralímpico no Brasil decidiram reabrir o CT de treinamento, que é em São Paulo, com uma cartilha imensa de cuidados, etc., mas decidiram reabrir. Isso já nos dá um pouco de Ótima notícia. expectativa para que as competições também possam estar sendo programadas aí nas internas. Não temos notícias de nada, clareza de nada. E isso acaba dificultando ainda um pouco não muito, o processo. Porque se você tem uma data-alvo, você consegue planejar, né? O técnico consegue montar a planilha. Pô, se eu tenho 2 meses, eu vou fazer isso, isso e isso. Se eu tenho 12 meses, você abre muito mais o aspecto de tempo para poder trabalhar melhor para a evolução. Então, a gente espera, torce, que as coisas melhorem rápido. Eu acredito que esse ano ainda a gente ainda consiga ter pelo menos uma competição de nível nacional, porque, por exemplo, eu não competi esse ano ainda, né? E eu acredito que tem condições, se for feito de uma maneira bem organizada, bem condicionada, dá para fazer ainda uma competição esse ano, mas, de qualquer maneira, e inclusive em conversa com o professor Sidney, meu técnico, a gente está se organizando para ter resultado ano que vem e poder mensurar. O que a gente tem hoje é uma janela de tempo, né? Não existe uma data pontual, existe uma janela de tempo. Bom, a Paralimpíada em Tóquio 2021 vai ser final de agosto, início de setembro. Então, historicamente, o tempo para conseguir o índice, ele gira em torno de 60 a 90 dias antes da realização do evento. Então, a gente já tem uma janela de tempo para que a gente consiga se organizar e planejar e seguir o treino para que a gente esteja no melhor momento e faça o melhor resultado lá. Um abraço ao Weber, né, Que que ótimo. é um amigo ali de Timbó, Sim. que está sempre acompanhando a nossa carreira aí. Não, ótimo. Agradecer a todo mundo que passou aí pela nossa live. Agora entrou a Franciele, o João, um ex-atleta nosso do vôlei, várias pessoas aí, o Lucas, o Fabrício Ferreira, o Lucas Um só monte de disse que gente só fera na live, o conhecida. único... fera só o Flávio aqui. A gente aqui é o mediador do processo, aqui, o Dudu, enfim, várias pessoas aqui que a gente acaba, mas agradece a eles todo de coração aí que tiveram a paciência de nos escutar. Flávio, já queria aproveitar, estamos entrando aí nos nossos últimos 10 minutos, te agradecer. Eu acredito que foi muito importante esses teus depoimentos, não inspiradores, muito inspiradores, muita coisa que você pode usar no seu dia a dia, como atleta, como treinador, como funcionário, como colaborador, como empresário, como líder. Eu gosto de usar esse conceito de uma forma leve, que a gente não vem tecnicamente, a gente vem jogando algumas palavras e vamos brincando com isso aí, e é importante porque você obtém o resultado.
o que a gente trabalha muito aqui, que é com resultados, né? Na semana passada a gente não iríamos fazer, houve aquele problema do vendaval, não aconteceu, só que agora deu certo. E bem que hoje tinha um vendaval aí programado, que eu acho que tu és o cara que atrai os vendavais, né? Vai ter live com o Flávio da vendaval, mas beleza, passou batido esse, terminamos. Enfim, tinha trazido o Zamba também, um cara também que atingiu seus objetivos. Então são pessoas que do esporte, óbvio, vou estar trazendo outros de outros ramos, mas do esporte principalmente porque as minhas palestras têm muito a ver com vocês. Pessoas que conseguiram fazer do esporte uma carreira vencedora e a aplicabilidade de todos esses conceitos que tu colocou pode ser feito naturalmente no mundo corporativo e a gente quer vender isso, que é muito importante. Flávia, despedida com você, muito obrigado. Já aproveita, estende aí um beijo na Aline, que deve estar aí só na torcida aí, vendo a gente. Agradecer, te agradeço novamente, cara, e agradeço a todos que estiveram aí conosco e se a gente pôde, né, ajudar um pouquinho com alguns conceitos, com algumas ideias e alguns insights, esse é o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado, Zé. Toda sorte nessa empreitada de ser palestrante. Eu acho que poder levar uma mensagem de otimismo, de inspiração, né, para as pessoas, ela é muito importante. Mas o mais difícil é conseguir pegar as experiências, pegar essa experiência empírica do dia a dia e transformar em algo que as pessoas consigam aproveitar no dia a dia delas, né? Eu acho que toda experiência é válida desde que a gente faça aquilo que a gente comentou no começo, seja positivo. Veja o lado positivo das coisas, né? Então, eu acho que essa é uma premissa que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida. Agradecer de coração, me coloco à disposição sempre que precisar. Eu acho que a minha história, ela não foi escolhida, mas eu não vou manjá-la por não ter sido escolhida. Então, aconteceu, eu vou aproveitar ela da melhor maneira possível. Um abraço para todos que viram e que vêm e que nos seguem e que acompanhem, que continuem acompanhando, que sigam o nosso mestre José Irã na sua carreira de palestrante, que me sigam também nas minhas peripécias do salto em altura. Um abraço maior ainda para o Paradesporto de Itajaí, todas as modalidades, todos os atletas que passaram por aqui. Eu vi gente da natação, eu vi gente da bocha, do atletismo, então do ciclismo, de todo mundo. Um abraço, um beijo e até mais, como diria o Miguel Falabella, né? Isso. Cara, legal. Tu falasse uma coisa que eu sou obrigado a colocar. Você não escreveu o seu roteiro, mas você está aproveitando ele demais. E em roteiro, futuramente, vou deixar aqui uma interrogação, que o Flávio tem um projeto muito interessante, que eu não sei se pode ser falado ainda, por isso que eu não citei, mas vamos deixar essa pulga na orelha das pessoas. Flávio, filme, TV, será que vai ter um roteiro? Vamos deixar para a próxima? Abraço, meu amigo. Abraço a todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Tchau.